Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. 1996. Seu Oswaldo Rola, o ouvinte da CBN 1120, tem muita curiosidade. Por mais que já tenha lido a seu respeito, já tenha acompanhado a sua trajetória, a ideia desta entrevista é justamente resgatar tudo isso e trazer a memória das pessoas de novo. E eu quero que o senhor possa falar ao nosso ouvinte a respeito daquilo que foi o seu começo no futebol, com que aspirações, com que sonhos o senhor entrou no futebol, em que idade entrou no futebol e por que isso é tão apaixonante, hein, seu Rola? Maurício Saraiva. Foi um revolucionário do futebol do Rio Grande do Sul, porque a maneira como ele encontrou para se adaptar com antecedência, com planejamento diante do que viria, a necessidade de adequar o talento que sempre sobrou a uma condição física que seria cada vez mais exigida, o Foguinho teve isso antes dos outros. Então, há um talento que ele sempre respeitou, porque o time que ele treinou do Grêmio era multitalentoso, mas sobre aquele talento, para dar força ao seu time contra o outro que tivesse menos talento e mais capacidade de marcá-lo, ele tentou equilibrar a força física com o talento que ele já tinha à disposição. Só que antes, no futebol brasileiro, por muito tempo, cogitava-se e acreditava-se que bastava o talento por si só. O que Foguinho fez foi perceber isso e equilibrar, de novo esse verbo que é tão, às vezes tão profanado, né? O cara fez equilíbrio por qualquer coisa, mas o que o Foguinho percebeu é que para proteger os talentos do seu time, ele precisava organizá-los e dotá-los de força física, sem o que seria impossível jogar o futebol moderno. O futebol do 4-2-4, que se jogava numa determinada velocidade, ele seria suplantado por quem tivesse capacidade de se organizar para neutralizá-lo. Olha, depende de como a gente vai conceituá-la. Por exemplo, se o futebol gaúcho, se a escola de futebol gaúcho é arrancar leiva de grama, dar pontapé, não saber jogar e ganhar sangrando, não me serve. E eu nasci em Porto Alegre, sou gaúcho como os gaúchos. Nasci no Hospital Ernesto Dornelles, aqui na capital. Isto como escola gaúcha não me serve, porque isso não ganha de ninguém. E se ganhar, vai ganhar excepcionalmente, não vai ganhar rotineiramente. Se nós falarmos que a escola do futebol gaúcho é a do Enio Andrade, é a do Tite, é a do Foguinho, esta escola me identifica. Eu tenho 32 anos de idade e ouvi por muito e muito tempo discussões maravilhosas suas de futebol com o Cid Pinheiro Cabral, com o Rui Carlos Osterman no sala de redação da Rádio Gaúcha. Pois não, esses dois homens são os dois homens que o futebol deve muito a eles. A Cid Pinheiro Cabral, que é um veterano de escrever sobre o futebol com muita capacidade, compreende? E depois, Carlos Osterman, que apareceu com a sua inteligência e com a capacidade de discernimento de ver o futebol como ele é dentro do gramado. Quando o senhor disse, e por muito tempo disse dentro do próprio Sala, e fez a sua carreira anteriormente, a sua carreira profissional dentro dos gramados, que o futebol precisa de organização, precisa de disciplina, precisa de talento, o senhor mantém esta posição para o que seria o chamado futebol moderno? Ou hoje há um fator preponderante sobre esses três que eu lhe referi, seu Rola? Olha, o futebol moderno é um futebol que naturalmente evoluiu muito, mas os técnicos hoje têm a impressão que deixam de lado aquilo que é necessário no homem, que é o conjunto, compreende? Porque o futebol nasce do goleiro e vai ao ponta esquerda sempre com a preparação de cada homem para a sua função dentro do gramado, para se termos um todo compacto e complexo, como defender e como atacar. O que eu posso lhe dizer é que o futebol foi a minha vida desde a meninice, desde os tempos de São João, desde os tempos que naturalmente haviam mais times de futebol em Porto Alegre. Nós aqui tínhamos duas divisões que chamávamos a Liga de Sabão e a Liga de Sabonete. Por que isso, seu Rola? Porque naturalmente a Liga de Sabonete era privilegiada por Grêmio Internacional, Cruzeiro, Porto Alegre, São José, e naturalmente era a elite do futebol do Rio Grande do Sul. Sim. E tinha a Liga do Sabão, que era a liga que nós tínhamos lá em São João, que era Rui Barbosa, Municipal, Tiradentes, Concorda, São João. O futebol do Rio Grande do Sul foi um futebol grandioso em todas as épocas. Hoje está muito caído. Por que, seu Rola, o senhor acha que está caído? Ora, eu acho porque o número de clubes é insuficiente para uma capital e para um estado como o nosso. O Rio Grande do Sul mantinha antigamente no interior do estado Santana do Livramento, que tinha um futebol excepcional. Bagé, um futebol excepcional, que era... Aquilo lá era uma guerra de futebol, era dois times que naturalmente eram antagônicos e que tinham duas facções muito grandes. Pelotas, um grande futebol.
Rio Grande é um futebol, esse futebol do interior do estado caiu muito, eu não sei por qual o motivo, mas que caiu, porque o futebol do Rio Grande do Sul foi um futebol onde as seleções do Rio Grande do Sul, que eram formadas para disputar o Campeonato Brasileiro, eliminavam Santa Catarina e Paraná, íamos cair sobre os paulistas, que naquela época eram os campeões do futebol brasileiro. Deixa eu retomar com o senhor o que começávamos sobre a sua carreira. O senhor diz que o futebol foi a sua vida, que havia a tal Liga do Sabão e do Sabonete. Com que idade o senhor entrou no mundo do futebol? Eu entrei no mundo do futebol garoto, meu amigo, e em primeiro time com 17 anos. E a partir dali a sua trajetória foi de que clube para outro e fazendo exatamente que função dentro de campo, seu Rola? O que eu posso lhe dizer é que eu morava aqui na Floresta. Sim. Na rua Cristóvão Colombo, e o campo do São José, onde eu comecei e iniciei os meus primeiros passos de futebol, era ao lado da igreja São Pedro, onde passa a rua Félix da Cunha. Sim. Quando o São José foi para fora e que passou uns anos sem jogar futebol, eu fui para o Grêmio. O Grêmio me procurou e eu fui para lá e lá me senti como se estivesse dentro da minha casa quando eu entrava no Grêmio. De forma que o Grêmio foi a minha vida, o Grêmio Porto Alegrense foi um clube que eu admirei e que admiro até hoje, e que meus grandes companheiros, e posso citar dois grandes jogadores da minha época, que era o goleiro Eurico Lara, um dos homens mais valentes que eu conheci, e na frente tínhamos o maior chutador de gol, que era Luiz Carvalho. Dentro do Grêmio, o senhor começou praticamente a sua vida profissional de maior amplitude, e eu quero lhe perguntar em que momento, já dentro do Estádio Olímpico, o senhor percebeu, ainda na condição de jogador de futebol, o quanto o preparo físico poderia compensar eventuais deficiências técnicas para quem jogasse bola, seu Rola? Eu posso lhe dizer que essa condição de armação física para o homem é necessária em qualquer assunto da vida esportiva. E eu, quando fui para o Grêmio, implantei lá, primeiramente, o atleta tinha que ser preparado fisicamente para ele poder jogar o seu futebol na amplitude da sua força. E, naturalmente, esse futebol deu muito resultado para o Grêmio. A partir desse momento em que o senhor fez esta descoberta, digamos assim, foi muito difícil convencer os próprios dirigentes, os seus companheiros de clube ainda como jogador, e depois, quando o senhor passou a preparador físico e técnico, foi muito difícil convencer as pessoas que o rodeavam que preparação física era fundamental para se jogar bola e ter sucesso? Não foi difícil, porque eu primeiramente doutrinava o atleta nesse sentido, mostrando a ele que ele, para aplicar um futebol bem preparado, era necessário que o seu organismo estivesse preparado para aquilo. A sua passagem do Grêmio, a sua carreira, a sua passagem para treinador e depois de treinador do Grêmio, treinador do Internacional, e esta passagem, esse ritual de passagem de uma parte a outra do estado, de um coração para o outro, seu Rola, como é que funcionou para o senhor? Eu posso lhe dizer que eu comecei a preparar futebol, foi no Esporte Clube Cruzeiro, onde eu levei a Europa, compreende? Pois não. Porque naquela época o presidente do Cruzeiro era um homem de grande visão e de grande talento para poder apreciar as qualidades de qualquer pessoa que o cercasse, Dr. Antônio Pinheiro Machado Neto. E levamos o Cruzeiro à Europa, e o Cruzeiro foi um sucesso em toda a Europa, tanto na disciplina como no futebol que aplicou. Tanto que ele marcou uma época lá tão grande que voltou. O Cruzeiro, quando estreou na Europa, estreou contra justamente uma das equipes mais extraordinárias que eu vi jogar, o Real Madrid, de Alfredo Di Stefano, compreende? Sim. E o Cruzeiro, nessa tarde, saiu do campo glorioso porque teve um empate notável contra o famoso Real Madrid. E eu, sentindo a necessidade de ver o meu jogador preparado para essas partidas, o preparava fisicamente e psicologicamente. Agora, o que eu posso dizer é que o futebol, ele deve ser jogado com talento em primeiro lugar do jogador, segundo lugar com a disciplina do jogador, em terceiro lugar com uma diretoria que saiba apreciar aquilo que o seu preparador técnico, que o seu preparador físico dispensam dentro de uma equipe de futebol. Nisso eu sempre tive bons colaboradores nas direções. Eu quero retomar ainda com o senhor o ponto que a gente deixou passar, a sua passagem do Grêmio para o Internacional, aqui sempre tão traumática no Rio Grande do Sul, porque envolve paixão de um lado e de outro. Como é que foi para o senhor? Como é que o senhor foi parar no Inter? Como é que o senhor foi procurado pelos colorados? E qual foi a sua sensação em viver do outro lado da medalha, seu Rola? Ora, o homem que se dedica ao esporte
ele tem um coração que abrange tudo, compreende? Sim. De forma que a minha vida foi futebol. E tanto fazer futebol no Grêmio como no Internacional, outro grande clube, foi uma satisfação para mim. Esta passagem, afinal de contas, quando aconteceu, em que ano era, seu Rola? Olha, recordar precisamente eu não posso lhe dar, mas em todo caso, foi na segunda década de 50. E era um momento em que o Internacional estava apelando ao Oswaldo Rola porque precisava vencer um Grêmio imbatível construído por Oswaldo Rola. Como é que funcionou isso na sua cabeça, seu Rola? Funcionou muito bem, não é? Porque futebol é uma coisa que deve ser jogada com amor, com respeito e com dignidade contra o adversário. Qualquer adversário é grande adversário. Se o Grêmio era um grande adversário e um grande clube, o Internacional não deixava de ser. De forma que com isso o Internacional se enalteceu, porque é um grande clube, como nós sabemos até hoje a vida do Internacional, e naturalmente foi fácil motivar os jogadores. Seu Oswaldo Rola, hoje o senhor disse que não vai muito aos estádios, até por conta de que as coisas estão mais difíceis, né? Tanto de alcance... É que na vida tudo passa, não é? Eu vejo futebol aqui pela minha televisão e todos os jogos eu vejo, porque tem uma televisão grande e é que naturalmente a minha idade já não é de criança para ir a futebol de noite. Sim. Eu vejo aqui o futebol com muita precisão. Acho que o futebol de hoje caiu um pouco daqueles tempos que o futebol era grandioso aqui no Rio Grande do Sul. E mesmo que pela televisão, seu Oswaldo Rola, o que lhe parece o Grêmio campeão da Libertadores e campeão da Recopa Sul-Americana nestas observações que o senhor faz à frente da tela? As observações que eu faço é que o Grêmio sempre foi um tradicional time de futebol, grandioso mesmo, e que naturalmente exibe sempre um futebol que representa o Rio Grande do Sul condignamente. Mas em termos técnicos, táticos, o senhor diria que o Grêmio de hoje é menos Grêmio, é menos qualificado do que times anteriores que o senhor mesmo viu jogar ou mesmo treinou na sua fase? Posso lhe dizer que sim. Grande diferença não é. A grande diferença é que, por exemplo, o Grêmio teve jogadores excepcionais, como o Luiz Carvalho com a camiseta número 9. Sim. Teve Décio Tito Teixeira como centro médio. E o Internacional teve jogadores como o Manho, jogadores que possivelmente hoje estariam um estrelato grandioso e levariam muito público ao campo. Honório e outros jogadores que o Internacional tinha. Os jogadores de hoje eu acho que deixam um pouco a desejar quanto à qualidade técnica. Vejamos para São Paulo e Rio de Janeiro. Onde é que nós temos um espetáculo de um jogador como Leônidas da Silva? Sim. Jogadores que o povo tinha um carinho pelo futebol que esses homens apresentavam. O senhor acha que o profissionalismo evoluiu de uma maneira nem sempre positiva e hoje os jogadores se veem mais acomodados, menos interessados ou na camiseta ou no próprio aprimoramento técnico, seu Rola? Acho que caiu um pouco o aprimoramento técnico do jogador. É isso que eu tenho a impressão. E o senhor atribuiria a que essa queda? Primeiramente, eu atribuiria uma coisa que desapareceu, que era o futebol do várzea, onde nós encontrávamos elementos que trazíamos para os clubes, que eram verdadeiros jogadores de futebol e que, chegando a um clube grandioso, progrediam muito pelo trabalho que era elaborado com eles. Fora isso, em termos táticos, houve uma involução na sua avaliação? Não, involução não houve. Os termos técnicos são bons, os treinadores são bons atualmente, de forma que o que falta é um pouco de qualidade nos jogadores. Essa é a base da queda na sua avaliação do futebol que se joga modernamente? É verdade, a qualidade um pouco técnica dos jogadores. Onde é que nós temos um jogador como Leônidas da Silva? O senhor não chegou a conhecer, não é? É verdade. Romeu, chegou a conhecer? Não é? Não, eu peguei, para o senhor ter uma ideia, eu peguei assim, daqueles jogadores que ficaram na minha memória do final da década de 69, né? Eu tive um companheiro de seleção, sim, chamava-se Cardial, um jogador de Pelotas, que era um excelente jogador. De uma categoria bárbara, ele jogava até na meia esquerda e na seleção ele foi para número 9 e ali produziu um futebol maravilhoso pela sua capacidade e habilidade que tinha com os pés. Para o senhor ter uma ideia, seu Rola, eu modernamente, ainda dos tempos em que lhe ouvia no sala de redação com seus demais companheiros, lembro muito do senhor referir a alguns jogadores extra classe e que o senhor dizia, olha, jogador de futebol hoje é este aqui. E eu vou lhe citar dois, Falcão e Toninho Cerezo. Eu quero lhe perguntar, modernamente, hoje em dia, no futebol que o senhor vê pela televisão, quem é que o senhor destaca? Pois sim, o futebol de hoje não temos jogadores como Falcão e como Toninho Cerezo. E eu não vou agora desvalorizar o futebol é grandioso sempre, principalmente para o torcedor, que se emociona com aquilo que o jogador realiza dentro do campo.
Agora, Romário, Bebeto, os ídolos atuais que nós temos, o que o senhor acha deles, seu Rola? Excelentes jogadores. O Romário é um excelente jogador. É um jogador que naturalmente a qualquer momento está comprometendo o gol adversário. Aqui no Rio Grande do Sul, o senhor destacaria alguém que esteja se destacando, não? Não destacaria ninguém. Eu apenas posso lhe dizer que o futebol do Rio Grande do Sul foi bom, será bom futuramente como é presentemente. Seu Oswaldo Rola, hoje em dia, fora ver o jogo de futebol pela sua tela da televisão aí, da sua tela grande de TV, o senhor consegue manter aqueles hábitos de fazer a sua caminhada, de poder ser aquela cabeça fresca que era do tempo do sala de redação? Como é que é a sua vida hoje, para quem tem essa curiosidade, seu Rola? Olha, minha vida hoje é uma vida mais calma, compreende? Sem ser muito agitada, porque os anos vão naturalmente arrefecendo aquele calor que você tem na mocidade. É uma vida mais calma, mais pacata e de formas que eu fui um homem que dentro de um campo de futebol, ou dirigindo futebol, fui um homem, vamos dizer, extremamente guloso pelo jogo. Sim. Seu Rola, hoje nós temos essa decisão toda de futebol envolvendo muito profissionalismo, muito dinheiro. O senhor se emociona cada vez que fala do futebol que foi a sua vida. E Pelé foi, segundo todo mundo que se conhece e que tem direito à voz no mundo do futebol, o jogador melhor do mundo em todos os tempos. Mas o senhor viu tanto futebol, viu tanta gente ao longo da sua vida, o senhor poderia dar mais 2 ou 3 nomes de grandes jogadores da história do futebol em todo o mundo? E agora, para o nosso ouvinte, ficar sabendo exatamente quais seriam? Eu posso dizer que o Real Madrid foi um time que eu enfrentei com o Cruzeiro, quando eu lá cheguei, um time maravilhoso de futebol. E foi uma tarde que o Cruzeiro agigantou-se justamente contra o Real Madrid. O Real Madrid tinha o número 9, que naturalmente naquela época era o famoso Alfredo Di Stefano, não sei se você conheceu do nome. Sim, claro. Puskas. Claro, todos eles. Gento. Isto. Essa gente foi uma gente que naturalmente foi um futebol maravilhoso e que o Cruzeiro enfrentou com muita capacidade. Nós tínhamos na intermediária um jogador fininho, magrinho, e que naturalmente nessa tarde lá marcou Alfredo Di Stefano com grande capacidade. Os jogadores então que o senhor destaca estão mesmo naquela fase muito, muito longe daquela que hoje nós vivemos. Jogadores que ainda que não tivessem toda a condição física, tinham uma condição técnica superior, que é o grande diferencial na sua visão, seu Rola? O futebol caiu um pouco, principalmente porque as várzeas desapareceram, compreende? Sim. O futebol era, naturalmente, encaminhado por varzianos que chegavam aos clubes de futebol com muita capacidade e ali melhoravam a sua condição técnica, dirigida pelos preparadores. O próprio Internacional teve um centro médio, que era uruguaio, que aqui jogou, que deixou um grande nome, era o Félix Manho, não sei se eu ouviu falar. Ouvi, sim, senhor. Pois é, Risadinha, outro grande jogador, o Risada. Sim. E todos aqueles times tinham grandes jogadores no passado e que hoje caiu um pouco esse futebol que nós temos no momento. Seu Oswaldo Rola, eu quero agradecer a entrevista que o senhor nos concedeu nesta primeira entrevista de domingo que fazemos dentro da CBN 1120. Obrigado pela sua participação. Eu acabei de conversar com uma grande parte da história do futebol gaúcho. Tenha um bom dia e um bom descanso. Da mesma forma, lhe desejo tudo o que o senhor me desejou. Olha, ele me parece ter deixado como o melhor legado dele, o que às vezes é mal interpretado e passa a ser o levanta-leve da bico na bola, que não era o jeito do Foguinho de fazer futebol, mas é o legado de considerar a força física como um elemento fundamental, como um quesito fundamental do jogo. Se eles não tiverem força física, resistência, explosão, força propriamente no corpo, eles vão ficar mais deitados do que de pé, e aí não sai jogo. Não sai futebol. Eles serão submetidos a uma marcação violenta ou faltosa. Então, se você dota o talentoso de força física para ele praticar o seu esporte, para ele exercer o seu ofício / o seu talento, você o está protegendo. Por isso, é tão importante o que o Foguinho fez no futebol gaúcho. Uma personalidade invulgar, um profissional do futebol gaúcho que jamais será esquecido. E acho que ficou muito pouca coisa escrita a respeito do Foguinho. Era preciso que ficasse mais coisas, que se pudesse passar para todas as gerações tudo que ele representou, o pensamento de Oswaldo Rola. Eu já escrevi, inclusive, matérias, crônicas, etc., sobre o Foguinho, e eu sempre digo que ele é o inventor do futebol gaúcho. Uma delas foi com esse título, inclusive, uma matéria, o inventor do futebol gaúcho.
O Foguinho foi o homem que criou essa forma de jogar do futebol do Rio Grande do Sul. Oswaldo Azarini Rola foi talvez uma das personagens mais ricas e mais contraditórias e mais alegres e mais duras e mais definitivas. Ele foi, inegavelmente, esse homem. A sua contribuição para o futebol gaúcho, o futebol brasileiro, é inegável, é absolutamente clara e ela é intransferível. Da minha vida de futebol, daquilo que eu mais gostei de fazer, desde moleque em São João de pé descalço, até chegar às categorias principais de jogador de futebol, como um meia-esquerda, que quem sabe o Grêmio não teve outros na sua história. Os meus critérios como técnicos, o primeiro deles era observar o caráter do homem, a dignidade do homem, porque se não for um homem digno e for de bom caráter, não se pode formar um time de futebol. Produção e edição, Rafael Lindemann. Texto de abertura, Kleber Grabowska. Participação especial, Davi Coimbra, Kleber Grabowska, Vianney Carlet, Maurício Saraiva e Rui Carlos Osterman. Narração, Domingos Martins. Arquivo, Vicente Nolasco. Digitalização, Rogério Barbosa. Supervisão, Luciano Costa. Coordenação, Daniel Escola. Gerência de jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho. Rádio Gaúcha, outubro de 2016.